Olá, bom dia para todos. Deus abençoe. É maravilhoso poder estar nesta manhã aqui juntos e novamente orar e entrar na presença do Senhor, deixar que seu amor e sua misericórdia invadam nosso coração. Quão gratos estamos diante do Senhor. Sei que estamos muito gratos. Eu sei que na medida em que nós vemos as grandezas do Senhor, a sua misericórdia, seu poder, seu amor, as suas bondades, cada vez que nós escutamos a Deus, quando lemos a sua palavra, e Ele nos fala que Ele teve graça e misericórdia conosco, essa graça imerecida. Na verdade, nós não merecemos o que temos, não merecemos o que podemos viver, e as misericórdias de Deus são eternas, e sempre podemos ir até Ele, render as nossas vidas diante do seu rosto, e reconhecer a grandeza que Ele tem e a soberania que Ele tem em cada momento. Mesmo assim, quando vamos à presença do Senhor e quando conhecemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, não ficamos exentos de situações difíceis, não ficamos exentos de dificuldades, não ficamos exentos dos ventos de adversidade, assim como os ventos atingem a todos os seres humanos e o sol também, chega a cada ser humano, o ar que respira cada pessoa. Mesmo assim, os problemas e as situações sempre vão chegar, mas devemos ter uma clara diferença entre o que nós podemos reagir, como nós podemos reagir frente a essas adversidades como filhos de Deus. Ser filho de Deus, ele traz para nós uma grande diferença. Por que uma grande diferença? Ser filho de Deus nos leva a enxergar a grandeza do Senhor. Ser filho de Deus nos pode levar a entender os propósitos que Ele tem para nós. Não podemos desfalecer, não podemos duvidar, não podemos olhar para outro lado se não é para Deus. A nossa eternidade está nas mãos do Senhor e os nossos tempos estão contados. Talvez hoje seja o último dia da sua vida. E então, por que não voltar os olhos a Deus neste momento, neste instante? Por que não render o nosso coração diante do Senhor? Os riscos que temos hoje são muito altos. Então, quando nós falamos a respeito de como reagir frente à adversidade, ou quando temos os problemas, como reagir frente a eles, nós devemos entender muito bem o que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que eu quero hoje que falemos disso e apresentemos nossas vidas diante do Senhor. Eu convido você que oremos. Vamos fazer uma oração e vamos entregar as nossas vidas claramente diante dele. Vamos orar. Amado Pai, eu quero em nome de Jesus orar. Em nome de Jesus apresentar a minha vida, o meu coração, apresentar todo o meu ser, Senhor, diante da tua presença. Temos uma grande necessidade de ti, Senhor. Temos uma grande necessidade do amor que vem de ti. E esse amor inunda totalmente cada momento, cada instante das nossas vidas. Não podemos duvidar. Não podemos olhar para outro que não seja o nosso Deus. Porque quando olhamos para outro, para outra situação, para outra fortaleza, para outra força, sempre vamos perder. Porque a força verdadeira está no Senhor. Porque a nossa alegria e o nosso propósito está no Senhor. E cada vez que nós podemos abrir os olhos e entender a grandeza do Senhor, se afirma nos nossos passos. E ali então todos os princípios que temos, o conhecimento que temos do Senhor, nos vai levar realmente e necessariamente ao crescimento, a ver sua palavra, a depender dele e buscar seu rosto maravilhoso. Por isso eu convido hoje que entremos na presença do Senhor e o primeiro que podemos falar para Ele é: Senhor, limpa profundamente o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Limpa profundamente, Senhor, tudo o que temos, o que pensamos, o que fazemos. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite, por esta manhã, por esta tarde, dependendo do momento em que você assiste este vídeo. E que possamos hoje
reconhecer a grandeza do seu amor. Se deixe encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está disposto para você, para fazer maravilhas, mas de você depende viver nele ou confiar nele. Obrigado, Espírito de Deus, entregamos esta manhã nas tuas mãos e deixamos que tua presença maravilhosa nos guie, nos dirija, nos ensine e sejamos fortalecidos por ti e para a tua glória. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém, família. Estamos aqui, como já falamos, com um propósito claro a respeito do que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia é fundamento tanto para mim como para você. Eu quero que hoje possamos falar um pouco de como você reage frente à adversidade. Há muitas adversidades, sim. E os problemas que você tem hoje sempre vai levar a reagir de uma ou outra forma. Há formas de reagir, com certeza. Há momentos nos quais nós reagimos negativamente. E reagimos negativamente porque não temos uma formação, algumas pessoas uma formação emocional para reagir aceitavelmente como a sociedade pede. Mas muitas vezes, ao nível espiritual, nós não dependemos de Deus como devemos depender e não conhecemos ao Deus que devemos conhecer. Causa pela qual muitos de nós nos desviamos muitas vezes e erramos muito mais ao tomar decisões erradas sobre as situações. Sempre eu convido as pessoas e convido você que quando você tenha problemas ou conflitos, nunca tome decisões. Não vale a pena, porque estão envolvidas todas as suas emoções dentro dessas decisões. Quando você está numa briga com seu cônjuge e você levanta a voz e você diz, não suporto mais, eu vou embora, já essas palavras estão atando você. Quando você diz essas palavras e então você continua no meio da empolgação e continua e vou embora e você no meio da raiva pega algumas coisas, coloca numa mala e sai. Quando você sai, você fala, o que eu fiz? Como é que foi fazer isto? E a reação é demasiado tarde. Quando a pessoa, no meio da raiva, fala, o homem para a mulher, eu não amo mais você. Quando a mulher, você mulher fala para o homem, ferindo a vida dele, você não serve, você não é um ninguém, você é um semané, né? Assim, nós entendemos que essas situações vão ferindo o coração. Ou talvez uma pessoa, quando no meio de uma raiva no seu trabalho, fala, eu renuncio, sem ter um planejamento posterior a essa renúncia. Agora, quando você toma decisões, você deve saber muito bem o que acontece depois de tomar a decisão. E ali no meio dessas adversidades que você possa ter, sempre nós devemos pensar muito bem. O rei Davi, ele falava claramente deste tipo de situações. Davi foi um homem que teve muitas reações. E muitas reações em Deus, porque ele ia até a presença do Senhor e falava para Deus, Deus, não suporto mais. Deus, os inimigos estão me abatendo, os inimigos estão me perseguindo, os inimigos não me deixam. E então ele orava a Deus para que Deus esmagasse os inimigos. Boa forma de orar. Mesmo hoje o Senhor nos ensina que não é a melhor forma de orar. Deus nos pede que oremos abençoando os nossos inimigos. Por quê? Porque Deus vai juntar todo o seu juízo sobre eles. Em mim não está o julgar. E ali, bom, o rei Davi, ele fala no Salmo 37, um salmo muito conhecido por nós. Eu convido que vamos ler Salmo 37. Pegue sua Bíblia digital, sua Bíblia física, mas sublinhe algumas coisas importantes que têm que ver com esse salmo.
e que levam você totalmente a tomar decisões e discernir em aspectos muito importantes nesses versículos. Vemos então quando diz, não te indignes, versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não te indignes pelos malfeitores. Quanta indignação há em nossos corações quando vemos que homens e mulheres atuam e reagem erradamente. Ninguém diz nada. Nós podemos ver grandes situações de homens e mulheres que hoje estão roubando no meio de uma pandemia a um nível mundial e cada um dos países pode falar de quem são os ladrões que fazem contratos com altos níveis de diferença nos custos dos respiradores, por exemplo, e roubam. E você sabe que esse dinheiro estão precisando outras pessoas, que outras vidas estão precisando desse dinheiro para poder se sustentar, para poder viver realmente. E você fica indignado. Mas veja que o Senhor, por meio de Davi, diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Quem vai julgar eles? Quem vai castigar eles? Quem vai fazer algo com esses homens e mulheres que estão fazendo tanto mal? Quando você vê um homem que estupra uma criança, é indignante. E você diz, Senhor, onde está o juízo? E até não falemos outra coisa, nós desejaríamos tomar ação para poder julgar uma pessoa que faz isso. Mas não é em nós fazer isso. Porque primeiro há justiça. Há uma justiça humana que ela vai fazer. Mas além disso, há uma justiça divina. Que ninguém escapa da justiça divina. Ninguém. Absolutamente. Talvez você me fale neste momento, se você assiste este vídeo pela primeira vez, ou escuta uma mensagem, eu não tenho problema porque eu não acredito em Deus. E então, quem vai me julgar? Que justiça divina? Eu pergunto, talvez você não acredite em Deus. Mas um dia, com toda certeza, tanto quem acredita como quem não acredita, estaremos diante da presença do Senhor. E esse dia, você terá que dizer para o Senhor por que as coisas. E Ele vai perguntar para você o que fez você com sua vida. Então é melhor um dia estar ali, na presença do Senhor, agradecendo a Deus e glorificando a Deus, como é o caso da pessoa que busca o Senhor, mas que não busca, mais cedo que tarde, ele vai estar ali, mas não terá nenhum argumento para dizer para Deus, eu vou me justificar a mim mesmo, porque eu não cometi pecado, porque eu não fiz mal, porque eu não roubei, porque eu não menti, porque eu não desejei a mulher do meu próximo, porque eu não tive inveja dos outros, porque eu não adulterei, não forniquei. Ou simplesmente falemos uma coisa. Eu não aceitei a obra de Jesus. Pode dizer o homem mau. Eu não posso me justificar. Porque o único que justifica o ser humano é Jesus Cristo pela sua obra na cruz do Calvário. E então, quando falamos, não te indignes por causa dos malfeitores, você não preocupe. Você não se preocupe. Deixe nas mãos do Senhor que Ele vai julgar cada pessoa de acordo à sua santidade e à sua justiça, porque Deus é justo e é justo, 100% justo, como 100% santo, como 100% misericordioso. E a misericórdia não quer dizer que não tenha justiça, quem merece essa justiça. Vejamos, por exemplo, o versículo 9. Vamos ir por vários versículos e voltamos ao contexto do que diz o Salmo 37. Diz o versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Possuirão a terra, mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio,
procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que maravilhoso poder escutar de parte de Deus que Ele me disse que se eu confio nele, que se eu busco Ele, que se eu sou um justo, eu vou herdar a terra. Eu vou ter a terra. Veja que quando nós falamos de herdar a terra e falamos depois da justiça de Deus, quer dizer que Deus um dia vai julgar o homem mau, e ele vai ser condenado. Depois, nós, os justos, herdaremos a terra. Ali está o milênio. Depois da segunda vinda do Senhor, quando Ele põe seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se divide em duas partes, quando nós vejamos Jesus Cristo, ou voltemos com Jesus Cristo, sua igreja volta com Ele, e então Ele toma a terra e administra por 1000 anos a terra. Ele cuida, é rei e senhor da terra por 1000 anos, e nós estaremos ali, nós herdaremos essa terra. Veja que lindo. Agora, o que acontece hoje? Não vamos falar mais do futuro, porque a ideia é que neste tempo nós possamos ter ferramentas para poder viver a plenitude do amor de Deus hoje. Versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiar. Hoje temos tempos de dificuldade, tempestade. A confiança é muito importante. Gente, se você confia, você vai agir a respeito das palavras de quem falou, porque confia nele. Quando você tem alguma necessidade e você busca uma pessoa, um amigo, um tio, um primo, seu pai, sua mãe, sei lá, uma pessoa na qual você confia nela, você tem necessidade de ajuda e essa pessoa fala para você, tranquilo, eu vou ajudar você. Você fica tranquilo, confiante. Sabe por quê? Porque há um grau de confiança que você deposita nas pessoas. Obviamente, eu não posso confiar 100% numa pessoa que é humana, porque essa pessoa pode mudar. Imagine em Deus, que Deus é totalmente eterno e totalmente verdade, e Ele fala e Ele vai fazer. Talvez você não veja que hoje está vendo o que você quer ver. Não. Depois você vai ver, porque o Senhor o que promete, Ele vai dar no seu devido tempo. No tempo justo, Ele vai dar exatamente o que prometeu. Confie, não desista, lute, persista nele. Ele é a força da sua vida. Ele é quem dá impulso ao seu coração. Ele é quem encoraja a sua vida para olhar, para ver ao frente. É Deus mesmo. Não hesite olhar para Ele. Se fortaleça na presença dEle. O segundo ponto, quando diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você simplesmente busca Deus para que Ele dê o que você necessita. Mas quando Deus disse para você, se agrade comigo, se deleite comigo, como é um dos pontos que fala ali o Salmo 37. Se agrade comigo, desfrute da minha presença. Você sabe entrar na presença do Senhor? Para entrar na presença do Senhor, se precisa de alguns detalhes muito simples, mas muito valiosos. E o primeiro é aceitar a obra de Cristo. Aceitar o amor de Cristo e o perdão de Jesus oferecido pelo seu trabalho na cruz. Ali, a misericórdia. Esse é o primeiro. O segundo que você necessita é acreditar que você foi perdoado por Deus, porque Ele já perdoou. Porque uma pessoa perdoada pode entrar com toda a liberdade ao contato com outra pessoa. Se não tem nenhuma dívida, nenhuma situação, você entra em comunicação sem nenhum problema. Então, isso é importante.
É importante que você confie e que você entenda que você é perdoado por Deus, você entra na presença de Deus e ali onde você se deleita no Senhor. Porque quando Deus disse para você, eu amo você, eu cuido de você, eu sou seu pai, você se sente abraçado, protegido, como a galinha que cobre com suas asas seus pintinhos. Você sente isso? Eu convido você que você pense nisso hoje e que você se deixe cuidar por Deus, se deixe proteger por Deus, deixe que Deus encha seu coração de sabedoria e inteligência. Veja o que diz. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue. É triste ver cristãos que estão carregando um fardo de situações todo dia. E então não aprendem a descansar no Senhor. O Senhor vai fazer, então eu atuo pela fé sim, mas esse fardo, esse peso que eu estou carregando, Deus mesmo quer carregar. E então eu devo entregar para Ele esse fardo e eu me liberar desse fardo. É simples assim, mas tem que ver com a confiança. Porque se eu sei que Deus vai fazer, eu fico tranquilo porque Ele vai fazer. Mas eu devo fazer o que Ele me disse que eu devo fazer. Não o que eu creio que devo fazer. E ali está o grande problema do homem. Nós sempre acreditamos que o caminho que nós cremos que vamos fazer é o caminho que Deus me está ensinando. E ali entramos em conflito. Por quê? Porque a minha mente condiciona as coisas e eu erradamente acredito que Deus está me dizendo faça isto ou aquilo. Mas é o que eu quero, não é o que Deus me disse. Eu conheço muitas pessoas na história da vida cristã que tem dito para o Senhor, Senhor, eu quero fazer tua vontade. E quando Deus disse na sua palavra, faça isto, a pessoa até aceita e diz, sim, vou fazer. Mas depois pergunta novamente, como não quer fazer o que disse a palavra de Deus, novamente pergunta para o Senhor, Senhor, o que devo fazer a respeito disso? E então suas emoções confundem o seu espírito, porque se baseia nas suas emoções, não nos princípios espirituais. E então, baseado nas suas emoções, põe qualquer quantidade de desculpas para dizer, não, Deus me falou isto, e eu sinto no meu coração paz. Sabe que essa paz não provém de Deus. Sabe por quê? Porque não está baseada na Bíblia. O que a palavra de Deus me ensina traz paz ao meu coração. E então, ela não tem dúvida, ela traz tranquilidade, ela traz repouso, ela traz felicidade. Mas quando eu tomo uma decisão e há uma incerteza, a dúvida, a tristeza, gera muitas coisas desse tipo. Muito cuidado. Suas emoções estão envolvidas ali porque você está desejando fazer o que você deseja e não o que Deus deseja. É muito simples. Entregue, confie, descansa. Sabe que é descansar? É não carregar mais. Sabe que é descansar? É poder soltar absolutamente tudo na presença do Senhor e eu me erguer em nome do Senhor e viver para Ele, crescer com Ele. Isso é descansar. Descansar é não me preocupar mais. Descansar é deixar meu trabalho. Sabem que os sacerdotes no Antigo Testamento, quando eles se apresentavam, entravam no lugar santo e eles faziam seu trabalho, eles deviam vestir de roupa interior, de roupa íntima, um vestido de linho. De linho. E que significa o linho? Você tem experimentado, tem tocado, tem sentido o linho? O linho é fresco. O linho não permite suar. E isso era a mensagem que Deus dava para eles, porque a obra de um sacerdote que entrava no lugar, no templo, não era para ele suar, era para mostrar que Cristo era quem ia fazer a obra e não o sacerdote fazendo, o ser humano fazendo. Eu quero dizer para você, se Deus disse que você descanse, aprenda a descansar.
Como descansa você? Quando você mentaliza, quando você pega um versículo da palavra de Deus e você decora ele e você baseia sua confiança no que ele disse, na promessa que ele traz. E então você pode se erguer, pode se levantar, pode lutar, pode viver, pode ter outra visão. Mas depende de você. Não depende dos outros. Não depende de mim. Eu posso dizer para você, descanse, gente. Descanse do seu problema, da sua tempestade. Fique tranquilo que Deus está com você. Mas não adianta se você não faz o que tem que fazer. Porque cada pessoa tem sua própria experiência. Eu tive um luto por a morte de uma pessoa muito querida para mim. E eu tive que aprender a descansar em Deus por essa causa. Eu tenho tido situações muito difíceis, nas quais eu tenho que descansar no Senhor, mas eu aprendi a descansar no Senhor, na presença do Senhor. E eu convido você que na presença do Senhor, assim você não gosta de orar, ore, porque aprende a descansar, mas se aprende a orar orando. Se aprende a descansar descansando, se aprende a caminhar caminhando, se aprende a ler lendo. Gente, a vida cristã não é simplesmente de uma linda pregação, onde se fale ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Eu poderia falar, primeiro faça isto, segundo faça isto, terceiro faça isto. Claro que sim. E de fato, estou ensinando como confiar, busque ao Senhor, confiar, deleitar-se. Descansar nele, entregar, mas isso não é o que se deve ver numa pregação. É pela oração a força que habilita a minha vida a crescer. É pela oração e entrega diante do Senhor. É você e Deus. É você ali no seu quarto, quando você ora ao Senhor, na intimidade, e Deus recompensa em público. É quando você clama ao Senhor e quando ninguém escuta, quando você clama ao Senhor para que Ele seja justo no contrato que você necessita, seja digamos, dilucidado, ou seja, julgado. Você necessita, e você fala para Deus, Deus, eu necessito justiça, mas você não fala com ninguém. E Deus mesmo aplica a justiça. Senhor, muda o coração desta pessoa, por Deus. Senhor, estou muito confundido com ela, com ele. É muito triste, Senhor. Esta pessoa reage muito difícil. Entre na presença do Senhor. É diante da presença do Senhor onde Deus muda os corações. Senhor, as circunstâncias que eu tenho são muito ruins, Senhor. A necessidade física, a necessidade emocional, a necessidade de todo tipo, Deus. Mas és tu a fortaleza do meu coração e da minha vida. É assim como se busca o Deus. É na presença do Senhor, é confiando, agradecendo, entregando, é descansando, é deixando ao Senhor fazer. Não é levar nossa própria carga. E é por isso que, como reage você ante a adversidade? Você luta, você se esforça. Ante a adversidade, você luta contra o vento. E o vento tenta derrubar você. E você não quer se deixar derrubar. Mas é um esforço que esgota. Você não se sente esgotado de lutar? Não se sente esgotado de fazer, de falar, de chorar? Não sente você que é o momento de você soltar absolutamente tudo e se render diante do Senhor? Se render diante dele. Onde ele, simplesmente, quando você se renda diante dele, ele vai sustentar você e ele vai levantar você. Se humilhe diante do Senhor. Humilhação vem da palavra humus, que é da terra. Que é do chão mesmo, a terra mesma, o humus da terra. Deus quer que nós reconheçamos a nossa incapacidade. Deus quer que nós reconheçamos a nossa impotência e possamos dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho lutado muito e eu sofro cada dia.
sofro pelo meu marido, sofro pela minha mulher, sofro pelos meus filhos e meus pais, Senhor. Eu estou sofrendo, Senhor, com a situação que o mundo está. E tenho necessidades, Deus, tenho necessidades. Mas é você o único que pode encher o meu coração. Quando eu conheço um Deus justo, quando eu confio em um Deus amoroso, quando eu confio em um Deus misericordioso, quando eu confio e conheça quem é Deus, então Ele vai levantar minha vida, Ele vai levantar o meu coração, Ele vai me erguer, Ele vai me permitir ver a mão do Senhor sobre mim. Mas depende de mim mesmo, depende do que eu penso, do que eu sigo, do que eu quero, depende disso, não depende de mim. Não depende de Deus, depende de mim. Deus já fez absolutamente tudo. O que eu necessito fazer é simplesmente me render nas mãos do Senhor. Me render na sua presença. E somente Ele vai trazer sobre mim vida e plenitude. Deixe que Deus toque seu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, fala o versículo 7. É o momento de se erguer. É o momento de não olhar para quem cresce ou supera, talvez com inveja. E você ter inveja das pessoas que, sem buscar a Deus, estão desenvolvendo uma quantidade de situações. E você diz, estão crescendo, e estão buscando, e estão alcançando. Não. É sua intimidade com o Senhor. Não importa o que o mundo fale. Não importa o que o homem fale. O que disse Deus de você? Isso é o mais valioso. É o mais importante para qualquer pessoa. É necessário reconhecer, é necessário buscar, é necessário entender, é necessário nos fortalecer na mão do Senhor. Textualmente, claramente, dice o versículo 22, que talvez poucos leem esse versículo deste capítulo. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te de tudo e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Veja o claro que disse o Senhor. O Senhor firma os seus passos. Não duvide. Garanta uma coisa. Somente se prometa a si mesmo diante do Senhor, busque fazê-lo. Você garanta uma coisa no seu coração. Que você busca a Deus e que você dependa dela. Conheça ao Senhor, conheça ao Deus justo, ao Deus santo, ao Deus onipotente. Compreenda o que significa onipotência, compreenda o que significa onisciência, compreenda o que significa misericórdia. E quando você compreenda isso para você, você poderá viver dentro dos propósitos do Senhor, compreendendo os propósitos do Senhor. Viva, desfrute, creia, conheça, veja a glória do Senhor. Deixe que a misericórdia do Senhor chegue ao seu coração e que Ele, de uma maneira certa, de uma maneira verdadeira, de uma maneira total, transforme sua vida, porque é Ele que transforma, é Ele quem faz. Ele quem faz um homem totalmente novo. Ele quem muda o coração de pedra duro, volta a Ele, torna um coração mole. Mas Ele transforma o coração. E seu espírito, que já foi dado um novo espírito para você, permite que você se comunique com Deus. Compreenda uma coisa,
valiosa, poderosa. Compreenda uma coisa, que somente você, se compreende isso, vai viver uma vida de plenitude. A palavra que Deus fala é palavra certa, é palavra verdadeira. Como você reage na adversidade? Confie, se deleite no Senhor, desfrute do Senhor, descanse nele, entregue para Ele. Não há outro caminho, não há outro. Você pode passar o deserto com sede ou pode passar o deserto hidratado, depende de você. No momento da adversidade, no momento da crise, se você confia, você vai ficar bem parado, porque você não vai ser movido, não vai ser mexido. Quando você entrega, você deixa que Ele, Deus mesmo, leve a carga que você está levando até agora. Não se preocupe mais por outras pessoas. Deus se encarrega delas. Não se preocupe, não julgue, não critique. Deixe que Deus seja Ele mesmo fazendo como Ele quiser. No momento, Pedro estava falando com Jesus em João 21. E Jesus, ao falar com Pedro, estava perguntando para Pedro: Pedro, me ama? Você me ama? Então, Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: pastoreia os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. E disse: cuida das ovelhas. E Pedro, você me ama? Pedro ficou triste. Falou: Senhor, você sabe que eu te amo. E ele disse: pastoreia as ovelhas. Passado essas palavras, estavam caminhando Jesus e Pedro, e resulta que João estava seguindo eles um pouco de longe, estavam seguindo eles. E Pedro, impulsivo como sempre, disse para Jesus: Senhor, e este quê? Jesus dá uma lição para Pedro muito clara, que diz: se eu quero que ele fique até que eu volte, é a minha decisão. Você siga-me. Ou seja, Jesus estava falando para Pedro: não se importe se João me siga ou não me siga. Não se importe se outros abandonam ou não abandonam. Não se importe se outros deixam de me buscar ou buscam mais ou menos. Você deve me seguir. E essa mensagem é claramente o que aqui no livro dos Salmos, capítulo 37, está ensinando o Senhor. Você deve confiar assim outros não confiem. Você deve entregar diante do Senhor as suas preocupações, assim outros não entreguem. Você deve se deleitar no Senhor, assim outros não se deleitem. Então, se uma pessoa gosta do louvor, desfrute do louvor com essa pessoa. Se outras pessoas rejeitam louvar ao Senhor, não se importe, louve ao Senhor como deve ser louvado, com um coração limpo, com um coração sincero, com um coração aberto. Mas depende de você. É a sua comunhão com Deus. Ninguém deve julgar a sua comunhão com Deus. É sua comunhão com Deus. Mas garanta que tem boa comunhão com Ele. Essa comunhão se manifesta no agir, no pensar, nas palavras. Uma pessoa espiritual, essa pessoa tem uma comunhão com Deus e com os santos. Uma pessoa espiritual entende, compreende o que Deus quer para ele, porque Deus comunica para ele como comunica para outro. E duas pessoas espirituais, dependendo do Senhor, se juntam e vão ter uma linguagem perfeita, vão se entender. Mas se você é carnal, você está afastado do Senhor e a outra pessoa é espiritual, você que é carnal, você não vai compreender o que essa outra pessoa espiritual quer dizer. Não vai ter uma comunicação. Mas se você é carnal e a outra pessoa é carnal, pior ainda, porque os dois vão se desviar. Se junte com pessoas espirituais. Se junte com pessoas que amem ao Senhor. Leia a palavra de Deus diariamente. Busque ao Senhor diariamente. Mas é necessário que você alimente seu espírito e cresça
Não, Senhor. Eu convido que oremos. Vamos nos apresentar diante do Senhor neste dia e agradeçamos a Ele pela sua misericórdia. Vamos orar. Amado Senhor, eu quero orar por cada pessoa que me escuta neste dia, Senhor. Eu quero orar por cada homem, Senhor, que não suporta tanta pressão. Uma pressão, Senhor, que tem que ver com exigências econômicas. Esse homem está aí me escutando. Eu sei que o Espírito Santo está falando para ele: se você confia em mim, eu abrirei as portas necessárias para abençoar você. Mas não confie mais na sua própria força. Descanse em mim. Não confie mais na luta que humanamente você está dando. Confie em mim, eu vou levar você além do que você pensa. Não se esgote mais, não esgote mais seus sentimentos, sua força emocional, não esgote mais suas emoções pensando em que fazer com esse filho, com essa pessoa que não tem gratidão. Entregue ele nas mãos do Senhor. Deus vai fazer. Deus vai obrar. Deus vai levantar. Não confie mais nos homens 100%. Confie no Senhor 100%. Temos um grau de confiança que devemos ter com outras pessoas, sim. Mas no Senhor é a nossa absoluta confiança. Louve ao Senhor. Entre na presença do Senhor. Entremos na presença do Senhor neste momento. Experimente o perdão do Senhor. Deus não vai julgar você. Entre na presença do Senhor. O Senhor quer amar você. O Senhor quer libertar sua vida. O Senhor quer tratar seu coração. O Senhor quer fazer de você o homem e a mulher que Ele quer e desenhou para você. Lute. Veja a glória do Senhor. Mas não, Senhor. Não lute nas suas forças. Cresça nele. Busque sua presença. Dependa dele. Ele vai trazer uma grande bênção para você. Ele vai trazer uma grande bênção para a sua vida. Mas não deixe o Senhor. Não o abandone ao Deus. Cresça nele, confia nele. Viva a sua presença. Desfrute da sua presença. Ele é o único. Ele o santo. Ele é o verdadeiro. Não se preocupe pela pessoa que falou mal de você. Não julgue quem fez mal para você. Ore por ele. Ore por ela, para que Deus abençoe essa pessoa. Senhor, e aqui estamos diante de ti, diante da tua presença, Senhor. Eu quero ter um contato contigo, Senhor. Eu quero ter uma comunhão contigo pessoal e única. Não a que tem outra pessoa. Não ter a comunhão que tem a minha esposa. Não é a minha comunhão contigo, Senhor. Não é a comunhão que tem meu pastor com Deus. Não. Porque é a minha comunhão que eu devo buscar e devo conhecer. É o contato que eu tenho contigo, Senhor, que me leva a crescer. São as minhas experiências no Senhor com as quais eu cresço e amadureço espiritualmente. Eu quero ser fortalecido em ti. Eu quero ser formado em ti. Eu quero crescer e eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero te louvar, Deus. Eu quero te exaltar, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu quero honrar teu nome, Senhor, e viver cada dia na tua presença. Louvo teu nome e dou graças, Senhor. Em nome de Cristo Jesus damos graças. Amém. Família, maravilhoso orar. Descanse no Senhor.
Que a força do seu coração seja Cristo. Que a coragem que você tem seja por Cristo. Que a gratidão que você tenha seja pela obra de Cristo. Que o amor que você pode dar a outras pessoas seja porque você recebeu primeiro de Deus. É a melhor maneira de como reagir ante a adversidade. Eu agradeço sua presença e peço a Deus que abençoe você, que multiplique você no seu trabalho, nos seus recursos, que abençoe você em cada pensamento, em cada projeto. Que não desista, que você não desista. Eu oro ao Senhor para que sempre a fortaleza do amor de Deus esteja com você e que essa bênção se veja e seja refletida, sabe onde? Na comunhão de você com Deus, no contato com outras pessoas, de você compartilhar de Cristo para outras pessoas e que você também cresça como igreja conosco. Necessitamos crescer como igreja, desenvolver as nossas vidas como igreja, crescer no propósito de ver a glória do Senhor, mas depende de você. Busque mais a Deus, conheça o Senhor, leia a Bíblia, não perca o contato conosco, escreva uma mensagem, desfrute dos devocionais que são enviados. Ali na descrição do vídeo estão uns links, uns enlaces, onde você pode receber os devocionais diários e onde você pode também enviar uma mensagem para pedir oração. Mas faça isso. Continue conosco, nos escute, ore ao Senhor e vejamos a glória de Deus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe. Próximo domingo estaremos aqui desde a manhã, orando, buscando ao Senhor com uma mensagem de restauração, de sanidade, de lutar contra a adversidade. Compartilhe estes vídeos, se inscreva no canal se não tem se inscrito e glorifiquemos a Deus juntos. Vamos ver a glória do Senhor. Um grande abraço para todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.